Certo, agora aqui a gente vai dar continuidade à criação do nosso projeto, tá? Então, para isso aqui eu já estou com minha tela aberta aqui no VS Code. E aqui tem duas formas. Você pode estar utilizando o terminal do lado de fora ou o terminal do lado de dentro, tá? Aqui eu gosto de utilizar o terminal dentro do próprio VS Code. Então, você pode clicar aqui ó, em terminal, New Terminal. E aqui a gente vai começar a criação de fato da nossa API, tá? Então, vamos lá. Aqui você já pode ver que ele já mostra qual pasta que você está, então já está naquela pasta que eu criei ali, é a API. E para fazer a instalação aqui a gente vai começar pelo seguinte, lembra que eu falei que a gente tinha que ter o npm instalado, que era o gerenciador de pacotes? Então, tem dois gerenciadores de pacotes que são muito utilizados aí no mercado, que é o npm e o yarn, tá? Não tem muita diferença você estar utilizando um ou outro, é mais questões de costume mesmo, tá? Eu prefiro estar utilizando o yarn porque eu acho que é mais fácil ali na hora de você escrever um código no terminal, mas assim, na teoria não tem nem tem muita diferença de um de outro. Como que você estiver começando também, eu aconselho você estar utilizando o Yarn para você seguir o passo a passo certinho que eu vou estar explicando aqui e funcionar, beleza? Agora, se você já tem um conhecimento mais avançado e você quer utilizar o NPM, cara, fica à vontade também. Então vamos lá. Para fazer a instalação do Yarn é o seguinte, eu dou um npm i e depois eu dou um "-g". O npm i aqui basicamente é npm install, então o i é de instalação, o g de global, para ele instalar isso daqui como global, e aqui eu passo o yarn. Ele vai demorar um pouquinho, eu já tinha ele instalado aqui, aí depois é só dar um yarn "-v", que aqui vai aparecer a versão do yarn que a gente tem, beleza? Aí, seguinte, a gente já fez a instalação agora do gerenciador de pacote. Aqui dentro do meu VS Code eu costumo estar utilizando algumas ferramentas, mas assim, é de costumes também, tá? E fica ao seu critério. Eu gosto de estar utilizando o Drácula aqui, que é o que dá essa carinha no VS Code aqui. Se você estiver utilizando, você vai ver que vai estar com uma cor diferente, tá? Então, Drácula, para você instalar, é só você vir aqui, clicar em extensões e digitar Drácula. Aí vai aparecer aqui nele, aí você clicando, se você não tiver instalado, vai aparecer assim, ó. Aí você clica em instalar, ele faz a instalação. Eu gosto de utilizar também o editor config, mais para frente a gente vai ver como a gente faz a utilização desse editor config, então é bem legal você ter essa extensão aqui instalada, o ESLint, o TypeScript e JavaScript e Init, o JS Snippets e o VS Code Icons, que é basicamente o que mostra os icons ali do lado aqui no VS Code. Mas nem isso, isso daqui é muito firula, tá? É mais porque me ajuda assim no meu dia a dia como dev, trabalhando. Então, se você quiser instalar e quiser copiar exatamente o mesmo ambiente que eu estou utilizando aqui, fica à vontade. Mas, cara, isso daqui não é um pré-requisito. Você pode só ter o Node, o VS Code e fazer a instalação ali do Yarn. Você vai conseguir seguir calmo. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente já fez a instalação do Yarn. Agora a gente vai aqui adicionar o TypeScript primeiro vamos iniciar o nosso projeto, né? Então, a gente vai fazer um Yarn init. E aqui eu vou dar um menos... eu posso fazer de duas formas. Eu vou dar um yarn init um enter, aqui ele vai fazer várias perguntas, qual o nome do projeto, a versão, a descrição, entry point, repositório, o autor, a licença, se é privado ou não, etc. E aqui no final das contas, você for colocando cada um desses caras, ele vai criando aqui dentro desse projeto para você, dentro do package.json, tá? Que é o que controla as dependências ali dentro do nosso projeto, alguma biblioteca que a gente quer instalar dentro do Node. Basicamente fica tudo aqui dentro desse package.json, que mais para frente você vai ver que a gente vai fazer algumas alteraçõezinhas ali nele. Beleza? E existe outra forma de fazer, que eu acho bem mais rápido, quando eu vou iniciar o projeto, eu dou um yarn init -y, ele já vai e faz aquelas instalações sem fazer nenhuma pergunta. Beleza? Agora a gente tem que adicionar o TypeScript, então dou um yarn add -d, e aqui eu passo o TypeScript, e dou um enter. Tá, por que esse "-d", tá? Esse "-d" significa dependência de desenvolvimento, tá? Apesar da gente estar fazendo aqui, programando com o TypeScript, eu queria deixar bem claro que o TypeScript em si, ele não vai para o servidor, tá? O que vai lá para o servidor na hora de publicar, na hora de fazer o build, é o JavaScript. Então ele pega todo esse código que está em JavaScript, transforma, tá em TypeScript, transforma em JavaScript e publica no servidor. Então, basicamente, o TypeScript ele é utilizado ali de uma forma só local para você, para ajudar no seu desenvolvimento, para você conseguir tipar o seu código. Então, basicamente é isso. Ele só é usado aqui no ambiente de desenvolvimento.
Na hora de publicar no servidor, ele faz toda a conversão para o JavaScript e faz a publicação lá. Beleza? E aqui dentro, eu acho que vai dar para ver bem como é feita essa conversão aqui. Vai ficar bem claro aqui nessa aula. Show! E depois disso, a gente pode começar já a criar aqui nossa pastinha chamada src. Dentro dessa pasta, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso criar um arquivo aqui chamado index.ts. Tá vendo? Ó, que com aqueles icons que eu falei, já vi cada ícone aqui do lado. Então, beleza. E aqui eu vou fazer o nosso primeiro código em TypeScript. Então, eu vou colocar aqui um const. O nome vai ser text. Porém, eu quero que ela seja uma string. Então, eu vou tipar ela. String, beleza? E aqui embaixo eu vou falar que text recebe um texto de teste. Beleza? E aqui embaixo eu dou um console.log. E eu nem estou me preocupando agora se o código tem ponto e vírgula, se está bem escrito, se está mal escrito. Bem de boas, tá? Eu vou criar ela até com o let aqui, vai ficar mais fácil ainda. Beleza? Então vamos lá. Fiz aqui a criação e aqui agora eu quero que ele exiba esse texto de teste aqui no nosso console. Então, basicamente, eu posso fazer o seguinte. Eu estou dentro dessa pasta, então, se eu der um dir aqui, ó, eu vejo que dentro dela tem uma pasta chamada src. Então, posso dar um cd src. E aqui dentro, eu tenho esse index.ts. Para a gente rodar, se você já rodou algum projeto com um Node sem utilizar o JavaScript, é bem simples. É só você dar um Node index.ts. Vamos lá, tinha me ligando aqui, mas já voltou. Então, eu vou dar um Enter. E você pode ver que ele deu um erro, ele não rodou. Pelo seguinte fato que ele não rodou, tá? Ele não rodou porque, como eu falei, o Node ali, ele não conhece TypeScript. Ele conhece o arquivo com extensão .js, que é um arquivo ali em JavaScript. Então, ele não vai rodar o TypeScript. Então, como a gente faz para transformar esse arquivo aqui que a gente acabou de criar em JavaScript? A gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui, abrir uma nova pasta. Eu vou dar um yarn tsc --init. E basicamente ele vai pegar tudo que está dentro do nosso código e transformar em TypeScript. Deixa eu só ver aqui o que esse cara fez. Tá. Desconsidero o init que eu dei ali. Yarn tsc. E aqui basicamente, ó, ele vai transformar aquele código que eu fiz em TypeScript em JavaScript. Então, você pode ver que ele tirou a tipagem que estava ali passando tipo string, e ele já criou aqui direto. E agora, se eu vim aqui, nesse meu código aqui, eu vou ter dois caras aqui dentro, e se eu vim download.index.js, ele vai rodar ali texto de teste. Então, está funcionando o nosso código, só muda que tem aquilo, que nem eu falei, que o Node ele não conhece o TypeScript em si, só a extensão .js, beleza? Mas tá, Leandro. Então, assim, eu vou ter várias pastas aqui dentro dessa pasta do projeto que eu tô criando, tá? Nessa aula, possivelmente não, a gente vai ter uma arquitetura um pouco mais enxuta, mas num projeto grande a gente teria várias pastas divididas dentro do src, teria controller, teria models e etc. E quando eu fosse rodar lá do servidor, ele ia basicamente dar esse yarn tsc ali, transformar tudo em JavaScript e ficar tudo uma zona. Olha que bagunça, tipo, aqui tá o arquivo junto com o arquivo aqui de baixo, eu não sei qual arquivo mesmo, para conseguir fazer essa alteração. Então, assim, aqui com o TypeScript a gente consegue mostrar onde que ele vai exibir, onde que ele vai salvar esse cara. E já tem aqui, ó, aqui dentro, você pode procurar por alt-dir, e aqui ele já mostra, basicamente você comenta, e aqui fala que você especifica o lugar que ele quer que ele salve a saída desses arquivos, né? E eu costumo salvar em uma pasta aqui, chamada dint, tá? Como padrão, acho que a maioria dos códigos assim, o pessoal salva nessa pasta, mas assim, fica ao seu critério salvar isso daqui. Talvez quando a gente for publicar do lado do servidor, isso daqui seria um ponto importante, porém aqui na aula a gente vai ver outra forma da gente estar utilizando ali, então você pode colocar qualquer nome aqui nessa pasta ali, que quando a gente utilizar o NodeMoney, vai ver que as coisas vão clarear mais na sua mente. Não vou dar muito spoiler, que não lá na frente vocês não ficam surpresos. Beleza? Então vamos lá.
Então, vou deletar novamente esse arquivo. Eu vou salvar isso daqui, test.config. Vou dar agora tá nesse de baixo, o mesmo comando, yarn tsc. E aí, você pode ver que ele já criou uma pasta aqui chamada dist e já está com o nosso arquivo aqui, ó, index.js. Aí, se de repente eu quiser criar uma pasta teste com um arquivo dentro chamado teste.ts e ele ser um console.log rt, só jogando exemplo aqui, tá? Salvar esse cara e novamente eu fazer isso, ele já vai vir aqui e basicamente copiar tudo que está dentro de src, dentro dessa pasta, beleza? Então vamos lá, eu posso apagar agora essa pasta, vamos deixar só aquela do index ali. Aqui agora no packed.json, para a gente não precisar ficar digitando esse comando toda hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, vou abrir aspas, vou criar aqui scripts, e aqui dentro de scripts, basicamente eu vou criar também uma nova propriedade chamada build, que aí esse build fica responsável de dar esse TSC pra gente. Aí não tem como esquecer o código, fica até bem mais fácil, porque agora é só você rodar um yarn build, né? E aí ele vai rodar esse TSC, e aí ele já vai criar a pastinha ali pra gente. Show de bola? Então vamos lá. Pronto, fizemos essas configurações, ainda falta mais algumas configurações aqui dentro do nosso projeto, tá? A primeira dela é o git ignore, então vamos criar um novo arquivo aqui, a gente tem que pôr ponto, tá? Antes dele, e passar um git ignore. Opa, acho que faltou uma letra. Boa. E aqui esse git ignore é basicamente o seguinte, quando eu for subir lá para o meu GitHub esse projeto, eu tenho que especificar para ele o que eu vou subir aqui e o que eu não vou subir que está local. Então assim, lembra que eu falei que esse dist aqui faz sentido só lá do servidor ele buildar e transformar tudo em TypeScript e JavaScript? Então não faz sentido eu deixar meu projeto mais pesado subindo essa pasta dist. Então eu coloco a pasta que eu não quero subir aqui, /dist, tá? E a outra também que eu não quero subir, assim também já funciona, tá? É a node underline modules. Por que eu não quero subir ela? Porque basicamente essa node modules ela é criada a partir do nosso, quando ele dá um yarn init, yarn install, né? Na verdade, init não, yarn install, ele vai já criar essa pasta aqui com todas essas dependências, porque ele vem aqui no meu package.json, vê o que tem aqui dentro e cria essa pasta. Quando eu fazer mais instalações de mais ferramentas aqui dentro, eu prometo que vou apagar a pasta do Node Modules e vou criá-la de novo. Aí você vai ver que vai ter vários arquivos aqui dentro. Aqui, como a gente só tem TypeScript, ele só criou ela. Porém, assim, conforme for passando as aulas aqui, eu prometo apagar essa pasta e dar um yarn install e a gente vai recriar essa pasta do zero com todas as variáveis que tiver aqui dentro desse package.json. Beleza? Então, vamos lá. A gente agora já aprendeu a transformar um TypeScript em JavaScript. Tem mais algumas coisas aqui que ainda a gente consegue fazer no nosso projeto, né? A primeira delas é instalar o editor config. Então, se você tiver a extensão já instalada, você clica aqui com direito, clica em editor config e ele já vai criar esse íconezinho aqui do rato, ó, o editor config. Eu não vou ficar explicando configuração do editor config. Eu vou explicar aqui basicamente o que eu mexo e o que me ajuda no meu dia a dia, tá? A primeira é esse daqui, ó, try white space, eu coloco ela true no true. Eu gosto de explicar bem na prática como que ela funciona, tá? Então, basicamente, é o seguinte, ó. Se eu vir aqui e dar um monte de espaço no meu código, tá vendo? Fica com um monte de espaço aqui. Se eu tiver esse cara habilitado como true, quando eu salvar, ele vai deletar esse monte de espaço. Então, isso daqui faz bem sentido, porque assim, nosso arquivo acaba ficando mais leve, porque imagina que a gente esqueceu um espaço lá no código, ele acaba removendo aqui local mesmo na hora que a gente salva o nosso arquivo, beleza? E esse cara aqui também eu gosto de colocar como true, insert final new line, que basicamente quando eu salvo aqui, ele cria uma nova linha aqui dentro do meu arquivo. Ó. Se eu vim aqui no nosso index.js, você pode ver que eu não tenho uma nova linha aqui criada, quando eu salvar, eu já crio uma nova linha. Então, beleza, aqui já está configurado o editor config. Essas configurações é bem básica que eu gosto de fazer do editor config. E é bem legal que, assim, aqui a gente está utilizando o VS Code. Se outra pessoa estivesse programando lá no Linux
e estivesse utilizando outro, vamos dizer assim, não estivesse utilizando VS Code, Notepad ou algum outro sistema assim, se tivesse a biblioteca do edito config, basicamente você meteria um padrão de código ali. Toda vez removeria os espaços, toda vez seria limitado por site 5, espaços, enfim, e as outras configurações ali que eu não quero ficar explicando aqui, que dá pra gente adicionar muita coisa aqui também no edito config, assim como você vai ver no SNIT. Então, beleza. Editor config configurado. E agora vamos para o SNIT. A gente tem que fazer a instalação dele também. Então, vou dar o npm na verdade aqui é init, tá? E aqui eu passo um arroba esnit config. Vamos dar um enter. E aqui o SNIT é um pouco mais diferente porque ele vai fazendo algumas perguntas ali de como você quer configurar seu código, tá? Eu não vou ficar entrando em cada uma o que é também, tá? E eu vou fazer aqui e vocês vão ver, eu vou explicar na prática como que tá funcionando cada uma. Porque senão a gente perderia muito tempo aqui do curso só falando de edit config, SNIT, e essa não é a ideia. Então ali eu primeiro coloco a última opção, aqui eu estou utilizando o JavaScript com a interface de import, export. Aqui eu não estou utilizando nem Reaction View. Aqui eu estou utilizando TypeScript no meu projeto. Aqui eu estou utilizando o Node. Então, ó, você aperta espaço aqui no browser. E aqui, espaço no Node. Quando ele estiver aqui no certinho, você dá um Enter. Deixa eu até pôr um pouquinho mais para cá. Assim. Boa. Aqui, ele pergunta que eu quero utilizar um Style Guide já existente. Então, é um padrão já de estilo pré-pronto. Em alguns projetos eu utilizo, em alguns não. Que nem eu falei, depende muito da configuração que eu estou fazendo. Aqui a gente não vai utilizar. A gente vai ter o nosso próprio. Aqui eu vou deixar ele como JSON. Aqui, tabs ou espaços, eu vou colocar espaços, double ou single. Eu vou colocar single. Aqui eu vou colocar o Windows também, de vez Linux. Require semicolors, yes. TypeScript, tal. Posso instalar isso tudo. E aqui, qual gerenciador de pacote a gente está utilizando? Aqui a gente está utilizando Yarn. Então vamos lá. Já a gente vai olhar o nosso pack.json, você vai ver o tanto de coisa que ele vai instalar aqui. Mas primeiro vamos esperar aqui um pouquinho ele fazer essas instalações, tá? Ele demora cerca de 30, 40 segundinhos ali. Depende bastante do computador também. Beleza? Já fez a instalação. A gente já tem aqui, ó, o nosso arquivo SNIT configurado. Já tem algumas informações aqui dentro dele. Depois aqui, com o passar das aulas, às vezes eu venho aqui e acabo mexendo, acabo adicionando uma coisa, removendo outra coisa. Mas fica tranquilo que ao longo das aulas a gente provavelmente vai mexer nesse SNIT aqui. Que nem eu falei, não tem padrão, mas cada projeto precisa ter esse cara aqui para o projeto ter o padrão. Mas assim, se você quiser utilizar seu projeto lá sem ponto e vírgula, não tem problema. Porém, todo mundo que for codar dentro desse projeto, ele não pode codar com ponto e vírgula no final, seria sem ponto e vírgula. Não imagina, um dev faz de um jeito, outro dev faz de outro jeito, aí acaba não tendo um padrão de código em si. Ele precisa ter um padrão e isso o SNIT ajuda bastante a gente, tá? Então, beleza, ó, se a gente vir aqui no aspect.json, você vai ver que aqui, como dependente de desenvolvimento, ele já está o SNIT e algumas outras ferramentas, que também é mais ferramenta para a gente estar utilizando aqui localmente, porque assim, lá do lado do servidor não faz interesse nenhum para ele que o código tá bonito, tá feio, ele só quer rodar o código. Show? Então vamos lá. Aqui nosso index.ts, todo criado. Você pode ver que às vezes, deixa eu ver como é que a gente está habilitado. Deixa eu ver, eu vou até desabilitar ele, vou habilitar e dar um reload. Por quê? Porque às vezes ele dá uns errinhos, às vezes ele aparece o SNIT, às vezes ele não aparece o SNIT aqui dentro do nosso projeto, do próprio VS Code, tá? A grande maioria das vezes funciona, porém, que nem eu falei, eu aconselho você ir fechar e carregar aí seu VS Code. Show? Então, beleza, ó. Vamos lá. Eu vou começar agora aqui a fazer a criação do nosso projeto aqui em si, da nossa API. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar aqui o Yarn Add Express. E assim, se você estiver vendo que está copiando muito código, não está entendendo, não tem problema, tá? No começo é bem assim mesmo, é bem copiar. E aí, ao longo dos passos ali, você vai evoluindo, você vai ver que isso daqui vai fluir normalmente, tá? Não esquenta muito a cabeça com isso. Quem não estiver entendendo, copia e faz, que eu te garanto que isso daí vai te ajudar no futuro, tá? Então aqui a gente dá um types /express. Vamos dar um enter.
ele vai adicionar ali o Express, vai adicionar os types do Express também. Beleza? E aqui dentro do nosso index.ts a gente vai fazer o seguinte. Eu vou exportar, né? Então, import Express from Express. Beleza? Tá. Enfim, vai acontecer alguns erros aqui, depois no futuro a gente corrige, como eu disse, não esquenta muito a cabeça com isso. Aqui dentro, deixa eu só corrigir um negocinho aqui, rapidinho. Boa, voltei aqui, tive que dar uma corrida ali, atender o portão, mas tudo certo já agora, show. Então vamos lá. Então aqui eu já vi a pegada que estava fazendo. Já apaguei a pasta GIMP também que estava aqui no nosso projeto, mas foi só isso. Vamos lá. Aqui Express, né? Então não tem aspas aqui no final. E realmente vai ficar dando erro. Então vamos lá. Opa. Express. Show. Vamos dar vírgula. Aqui eu vou dar um const app. E aqui eu vou instanciar o nosso Express, né? Para ele rodar. Leandro, o que é Express? Eu acabei passando batido e não explicando. Basicamente, Express é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui para a gente rodar o nosso servidor, tá? Tem algumas outras formas da gente fazer aqui com Node, eu não quero ficar entrando muito no detalhe sobre isso. A grande maioria do mercado utiliza Express e aqui a gente vai estar utilizando Express. Acho que o curso é muito pequeno para a gente ficar se abordando nesses pequenos detalhes, explicando o que é Express, passo a passo. Seria mais um curso explicando geral em si do Node, sabe? Então eu não quero focar muito nisso. Aqui eu vou dar um conf port. E aqui eu vou pedir para ele rodar na porta 300. Beleza? E aqui embaixo eu vou dar um app.listen. E aqui eu passo minha porta, porque quero que ele rode. Beleza. Aqui eu vou criar podia ser uma function, mas eu prefiro ser uma arrow function. Vou dar um console.log. Aqui eu vou passar. Pode ser server on. E aqui eu vou até fazer diferente. E aqui eu passo a porta que ele tá rodando. Beleza? Opa. Port. Show? Então, maravilha. Aqui também, eu não sei porque o S-Lint acho que não tá funcionando 100% no projeto. E a gente para e vê isso aí. Não sei se ele não me conheceu. Deixa eu até... ESLint. Configure TypeScript. Autodetector. Provavelmente alguma coisa ainda, alguma configuração que ele não reconheceu aqui. Mas a gente já volta e já vê isso daí, né, gente? Não esquenta a cabeça com ele não. Depois quando a gente colocar ele, atualizar, a gente salvar, vai rodar tudo aqui. Então, beleza. Então vamos lá. A gente já fez aqui, criou o S-Lint, então a gente sabe que não consegue já rodar diretamente esse projeto. Então vamos dar um yarn build. Ele vai criar lá uma pastinha ali, dist, então eu vou dar um node em dist-index.js, que aí ele criou esse arquivo meu aqui. E vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vamos dar um enter, server on. Deixa eu abrir aqui um navegador. Localhost 300. Vamos vir no inspecionar. Console log. Server response status. Tô viajando, né? Ele vai dar um console log aqui embaixo que rodou o server. Não lá no navegador, que a gente nem criou uma rota nem nada. Então desconsidera abrir o navegador, mas já a gente vai utilizar ele no navegador. Show? Então beleza. O que muda aqui é que, tipo, se eu vir aqui e salvar e dar um Ctrl S, ele não vai atualizar aqui embaixo esse server on aqui pra mim. Se eu vir aqui e mudar de porta 308, ele não vai atualizar porque ele tá rodando esse index.js aqui. Então, Leandro, como que eu faço para cada atualização que tiver dentro do projeto, eu replique automaticamente ela ali no ambiente que eu estiver desenvolvendo? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. E para isso existe
é o Loadmon, né? Que é o que a gente vai utilizar agora e vai fazer a instalação dele. Então, para isso, a gente dá um yarn add -d, que ele é de dependência de desenvolvimento, Loadmon, e dá um Enter. E aqui no nosso package.json, a gente criou esse build tsc, a gente vai criar agora um dev, e esse dev, ele vai ser um Nodemon, e aqui eu vou passar src-index.ts. Show de bola. E aqui, agora eu dou um yarn dev. E aqui, ó, ele já vai rodar esse servidor aqui, Node, que eu estou utilizando. Se no seu der algum erro, você pode também instalar pode dar um npm install, é que aqui já foi direto, tá? Mas quando você costuma estar utilizando o Node as primeiras vezes, pode estar dando esse erro de ts.node, npm install -gts-node, que é esse cara aqui. Então, se não der erro, beleza, mas se der erro, instala esse cara aqui também. Aqui como funcionou, provavelmente já tinha instalado ele antes, sem nenhum problema. Então lá, yarn.dev, já está rodando aqui o nosso projeto. E o seguinte, se eu vim aqui agora fazer a alteração e mandar ele rodar na porta 307 salvar, ele já rebuilda o meu projeto novamente e já coloca aí qual porta nova para o meu projeto rodar. Certinho? Então, tipo, qualquer alteração que tiver dentro do meu projeto, eu não preciso parar, buildar o meu projeto e rodar. O Nodemon, meio que ele já faz aquela interpretação toda que a gente estava fazendo lá, de buildar, gerar o arquivo, voltar, ele faz tudo dentro dele e ele já reconhece o arquivo TypeScript, é diferente de Node, mas assim, vamos lá, só para você entender em linhas, né? Eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui a gente tem o Node, a camada do Node. Deixa eu até criar um arquivo novo. Aqui a gente tem a camada do Node, eu falei que não ia explicar muito no detalhe, mas acho que vai ficar mais fácil assim. Aqui a gente tem a camada do Node, e o Node aqui, ele entende diretamente só JavaScript. Se a gente quiser utilizar ele de outra forma, a gente tem que utilizar aquele down yarn ts, que aqui ele vai buildar e vai gerar aquele novo arquivo que a gente configurou em tsconfig, etc. O Nodemon. Opa. Basicamente, esse cara aqui, ele já entende tanto TS quanto JavaScript. E ele já faz esse próprio trabalho aqui do TSC, que tipo converte e roda JavaScript. Então ele mesmo já reconhece ali o TypeScript e já consegue rodar o TypeScript. Porém, esse Nodemon aqui, tem que lembrar também que ele é só em desenvolvimento de ambiente de desenvolvimento. Por isso que a gente até salva ele aqui como variável de desenvolvimento, tá? A gente não instala ele como ambiente de produção. E aqui, ó, esse cara aqui, eu acabei nem colocando ele aqui em cima, porém ele é também uma dependência de desenvolvimento porque ele é um types, tá? Então a única coisa que aqui que a gente tem no ambiente de produção, por enquanto, é o Express. Beleza? Então nas próximas aulas aí, a gente vai configurar bancos de dados, vai criar as nossas APIs de rotas ali. E o que eu aconselho a gente estar baixando, que é bem legal para a gente estar utilizando, você pode estar baixando dois, então já vou deixar aqui como tarefa para você fazer essa aula, Insomnia ou Postman. Então esse Insomnia basicamente ali é o que vai simular o nosso front-end para ele fazer as chamadas do nosso back-end e retornar um valor. Como é que a gente está falando só de back-end, a gente não tem um front-end ainda pronto. Então, a gente precisa simular e dar 100% ok quando a gente passar esse projeto para alguém de front-end desenvolver. Então, aqui a gente vai utilizar o Insomnia, ou você também pode estar utilizando o Postman, tá? Sim, é bem parecido, esse daqui não tem um que, tipo, é muito diferente do outro. Tem um que tem mais funções que o outro, mas assim, na teoria, até os lugares de você clicar é bem igual. Então, se você utilizar tanto o Loadme quanto o Insomnia, isso daí não tem problema nenhum. Show? Belezinha? Então é isso daí. Por essa aula aqui é só. Até a próxima aula.